Olá, galera, bem-vindo a mais um Ioncast. Esse é o episódio número 4. Número 4. Nós vamos falar aqui do começo. Nós vamos falar da história da Ion. E eu tô aqui hoje com o Denis, meu sócio, nosso CEO, vai contar um pouco dessa história aí, até desde como foi e como é que hoje nós estamos e aonde nós vamos chegar. Denis, bem-vindo, se apresente aí pro público. E aí, galera, tudo bem? Hoje eu sou o entrevistado aqui no E nosso Ioncast. Vamos lá, falar então sobre a nossa história. isso, fale um pouco sobre você primeiro, quero Tá bom. contar pro pessoal. A história da Union, ela se funde muito com a minha história profissional, né? Porque eu sou de uma família de engenheiros, né? Meu pai eu sempre fala sobre isso, né? Da primeira turma de programadores aqui do Brasil. Em 74, 73, ele já era... Ele estava se formando em engenharia civil, né? Na Universidade Federal. E foi convidado a trabalhar com computadores, né? Naquela época não tinha, né, ainda a profissão. E eu nasci em 76, então quer dizer, 2 anos depois do meu pai já estar atuando, eu nasci, então eu convivi muito com esse mundo dos CPDs, né? Para quem é mais das antigas aí vai entender, mas a computação naquela época era uma coisa muito maior, né, do que a microinformática que a gente tem hoje. Verdade. Então eu tenho essa visão assim, né, dos computadores grandes e tal, aquelas salas, né, os botões, era muito analógico ainda, então cresci nesse mundo e obviamente segui essa carreira também. Me formei em engenharia, assim como meu pai, né, na Universidade Federal, e comecei a atuar com informática. E a área que eu me especializei, a área que eu mais me identifiquei foi a área de infraestrutura, redes. Eu sempre tive a vontade de saber como as coisas funcionam. E aí eu conheci o software Linux, né, o sistema operacional Linux, que é um sistema que te dá essa visão, né, de como as coisas funcionam. O Windows é um sistema muito de janelas, né, ele tem, né, é, e o Linux não. O Linux você consegue saber como as coisas funcionam de fato. E aquilo Surgiu como concorrente na época, né, do grande concorrente exatamente. do Windows, né? É, Era é. mais livre e tal, É. não era tão. Era briga, cara. A galera, né, os malucos eram do Linux e os, né, os mais, vamos lá, os playboys da informática eram os da Microsoft ali e tal. É uma É, besteira que eu acho que ambos têm, né, assim como Apple e tudo, tem seu, seu né, caminho. seu caminho e acho super importante. Mas na época a gente era novo, a gente é adolescente, a gente... E ali eu conheci o Linux, cara, e fiquei maluco pelo negócio, assim, sabe? Falei, putz, cara, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E é isso que eu tô fazendo até hoje. É. Mas aí o que acontece? E aí comecei, trabalhei em algumas empresas. Em 2002 eu me tornei consultor autônomo, né? Eu sempre quis seguir a minha carreira empreendedora, né? Decidi empreender e ter o meu próprio negócio. E, e comecei essa incursão como consultor. E numa dessas consultorias, né? Que inclusive é cliente nosso até hoje, então tenho 20 e poucos anos, né, de História. contrato, de história. O CEO dessa empresa, né, um senhor muito antenado, assim, cara, muito conectado, né, uma empresa não é uma empresa de tecnologia, é uma empresa né, de equipamentos, né. Ele chegou para mim com um desafio, falou, Denis, naquela época o DDD, a ligação à distância, Cara, telefonia era caríssimo, né, 50 centavos o minuto, um nossa, real, era uma cara, fortuna. muito. E o cara, eram 21 filiais da empresa. E as pessoas estavam com medo de ligar entre elas, porque era caríssimo. E aí ele falava, puta, eu não quero mais as pessoas falando por e-mail, esse do e-mail está estragando a comunicação e tal. E ele lançou esse desafio, Denis, preciso de uma solução. Eu ouvi falar sobre voz, sobre IP, né? Que é, quer dizer, você passar ligação pela internet, preciso que você resolva esse problema para mim. Porra, eu nunca tinha mexido com isso na minha vida, né? E como as coisas são, né, o destino, cara, as coincidências acontecem, né? Eu era muito. O mundo do software livre, do open source, do Linux, ele é muito ativo em comunidades. Então, a rede de relacionamento das pessoas que trabalham com isso é muito bacana, né? Então, eu aprendi a trabalhar muito com isso. E numa dessas minhas redes, eu percebi uma oportunidade que era trazer uma revista desse setor, né, que era a Linux Magazine, para o Brasil. Porque tinha uma revista brasileira que tinha encerrado a operação e ficou esse gap. Eu falei, cara, era importante, porque esse download que a gente faz hoje rapidinho, na época não tinha. É, Para você ter um software, você tinha que comprar comprar o na CD. banca, um CD e instalar. E a revista do Linux, que era uma empresa aqui de Curitiba, inclusive, ligada à Conectiva, era a que trazia esse conteúdo para o meu universo. Certo.
Os caras fecharam portas, eu falei, cara, abri um gap, quero trazer a revista americana, que era a Linux Magazine aqui para o Brasil. Comecei um contato com os caras, eles entraram em contato comigo, eu tinha registrado o domínio, começado a fazer o trabalho, fizemos uma parceria, virei sócio da Linux Magazine aqui no Brasil. E no dia de lançamento da Linux Magazine, isso tudo acontecendo assim no mesmo mês. Que ano, na verdade? 2003. 2003. 2003 foi lançado. Eu fui convidado para o lançamento, obviamente fui para o lançamento em São Paulo da revista, e a revista é uma revista que tinha em 18 línguas, em 50 e poucos países, era uma revista era a maior que tinha. E aí estava uma mesinha com todas as edições do mês, eis que a edição inglesa era voz sobre IP, né, com software livre. Cara, casou que nem uma luva com a oportunidade que Com a necessidade. com o desafio que o CEO daquela empresa falou. Cara, peguei aquela revista, devorei aquela revista na mesma noite. No dia seguinte eu xeroquei, naquela época, né, não tinha câmera, xeroquei, sublinhei e coloquei na mesa do CEO daquela empresa. Aí fui trabalhar, daqui a pouco ele chegou lá, Denis, é isso aqui, pode fazer, o que você precisa? E aí, cara, começou a minha aventura com o Asterisk, que é a base do nosso produto, que é a base da nossa empresa hoje, que é um software open source de comunicação, de telefonia, né? E ele domina o mercado, né? Do Asterisk, tudo que tem, né? Na época que surgiu, ele era disruptivo, né? Sim, sim. Porque, cara, os sistemas de telefonia que a gente conhecia, Siemens, Avaya, grandes marcas. caríssimos, mão de obra caríssima, eram proprietários, quer dizer, tudo fechado, tudo. E quando ele veio, cara, era uma alternativa assim super competitiva, Sim. né? E, bom, eu fui saber isso ao longo do tempo, porque eu nunca tinha trabalhado com telefonia. Mas conheci aquilo, cara, e descobri uma comunidade tão interessante quanto a do Linux. Que eu considero que foi o meu segundo momento de empolgação profissional. Primeiro foi quando eu descobri o Linux, que é aquele mundo, só que, putz, cara, eu fiz tudo de Linux possível. Eu fui muito bom nisso mesmo, com sysadmin, que são um administrador de sistemas. E aí, só que eu já estava chegando na velocidade de cruzeiro, aquilo já estava começando a ficar meio mais do mesmo. Aí, quando entrou o Asterisk, cara, eu falei, uau, cara, que loucura, né? Aí conheci aquilo, fiz um projeto beta dentro desse cliente, o cara gostou e aí começou. Quando eu olhei para isso, aí eu chamei os dois sócios cofundadores da Uion, o Helder e o José, Uau. e mostrei para eles esse projeto. Foi muito legal, porque naquele dia eu peguei meu computador, naquela época isso era... Peguei meu computador e no computador eu digitei o telefone do José. E tocou o telefone dele. Ele falou, porra, como assim? Você está me ligando no computador? Em 2003, cara, 21 anos atrás, isso era uma coisa assim que não era. Sim. Não existiu nem o VoIP ainda, né? Não, tava iniciando esse processo todo, né? Ele falou, puta vida, que troço interessante. E o Asterisk estava na versão beta ainda, não era o software que a gente tem hoje. Hoje está na versão 22. 22 gerações de produtos até hoje. Então era muito novo ainda, não era do conhecimento público, né? E quando ele viu aquilo, ele falou, porra, que louco isso, como assim? Pô, vai mudar como as pessoas se comunicam, né? E hoje a gente tem, né, cara? Veio o Skype depois, veio todo esse O negócio. próprio WhatsApp, né? Você liga Meet, WhatsApp, você liga para um número no WhatsApp ali, tá rodando uma voz sobre IP, voz sobre IP. que é a tecnologia que você trouxe para o Brasil. Exatamente. E aí? E aí, cara, os caras falaram, pô, vamos fazer um produto em cima. E aí falou, bom, vamos ter que fazer um produto, vamos vender isso e tal. E aí começou, cara, a ideia de ter um produto nessa área de telefonia IP, que hoje os produtos é o Ion e tal. Enfim, aí, legal. Só que como vão fazer isso, cara, o negócio é novo, não tem ninguém no Brasil que conhece esse negócio, né? Não tem mão de obra e tal. Daí eu falei, cara, a minha vida foi toda baseada em comunidades de open source. Cara, eu vou fundar a comunidade brasileira sobre esse software. Aí eu fundei asteriskbrasil.org, que foi a maior e é a maior comunidade de Asterisk fora dos Estados Unidos. Então, louco isso, cara, conseguimos lá em um ano, cara, tinham 6.000 pessoas já registradas aqui na nossa lista de discussão. Naquela época não tinha grupo de WhatsApp, não tinha, era grupo de discussão, né? Ou era no canal do IRC ou lista de e-mail. E, cara, e começamos a fomentar esse negócio, comunidade, ó, tô fazendo assim, aprendi assim funciona, assim não funciona, ó, fiz esse código, vamos melhorar, porque o Brasil também tem suas particularidades de telefonia. Sim. Tivemos que tropicalizar o software para o Brasil, o Asterisk tem que ser tropicalizado. E aí foi, cara, e nessas, né, aí começa a empresa, a gente começa, o produto se chamava Asterisk Box. Né? Na época, o primeiro produto chamou-se Asterisk Box. E aí depois iTalk,
muito direcionado pelo iPhone que tinha saído. Eu falei, Sei. pô, vamos fazer um iTalk que fica legal. Legal. Eu virei fã da Apple também na época. E aí, cara, a gente fundou asteriskbrasil.org, isso aconteceu. E aí uma empresa local aqui de Curitiba, né, a gente estava muito no começo ainda, estava querendo lançar um produto corporativo de voz sobre IP, né? E conhecia o Asterisk, cara, viu naquilo um potencial e foi atrás de pessoas no Brasil, né, que dominassem essa tecnologia, cara. E por coincidência do destino, eu era vizinho dos caras, né? Nossa. A GVT foi a primeira startup que eu considero de tecnologia aqui no Brasil. A GVT, para quem não sabe, né, ela foi disruptiva também, né, na época que no mercado ele era dominado pela Brasil Telecom, eu trabalhava na Brasil Telecom nessa época, por coincidência, e a GVT ela chegou mudando, né, principalmente questão de detalhamento da fatura, a fatura não era uma surpresa, você tinha os minutos detalhados na primeira página ali e tal, e ela foi muito grande, depois ela foi crescendo para outros estados e tal, até que ela foi adquirida pela Telefônica, que hoje o nome é Vivo, né? Vivo. Então, ilustrando isso daí, muito legal. E até hoje, cara, bom, continuando a história, né? A GVT sempre foi um exemplo, assim, de empresa para mim, assim, né? Porque o que acontece? Aí os caras queriam alguém da Asterisk, estava eu ali, me candidatei, falei, pô, tô aqui, pô, sei que um cara que fundou a Asterisk. Falei, claro, sou eu, tal, beleza. Começamos um projeto, cara. E aí foi muito bacana. Porque naquela época era One Man Company, cara. Era eu que era consultor, eu era o vendedor, né? Eu fazia o cafezinho, enfim. Como é que eu vou fazer esse projeto, sendo que eu tenho que pagar minhas contas também? Foi uma loucura, trouxe gente para me ajudar. Aí os meus sócios também foram ajudando, foram absorvendo alguns contratos meus, enfim. E a coisa foi se desenvolvendo, né, cara? E assim, foi uma concorrência ferrenha lá dentro, porque tinha uma outra empresa, Rio de Janeiro, grande já, uma empresa já meio consolidada, que estava no páreo também. Cara, foram 9 meses que eu fiquei dentro da GVT, sozinho lá dentro, né? Virando noite, e não recebia um centavo por mês. Claro, porque o negócio tá no jogo ali. Aí que esses são né, as quedas, né, o lado difícil de empreender. Né? Sim. A turma vê o empreendedor, o cara que é dono do negócio, mas para você fazer... Os tombos que leva, ele não vê. Ninguém vê os tombos. E aí, cara, ficamos lá dentro, cara, e um belo dia, cara, depois de muito trabalho, dessa tropicalização do Asterisk, cara, putz, cara, foi uma enorme surpresa, não foi, mas foi uma enorme satisfação receber o diretor da GVT dizendo, o contrato é de vocês, parabéns, vocês conseguiram. Cara, foi maravilhoso. Legal, e ali, imagina esse dia. Ali, cara, virou a chave, daí a gente se transformou numa empresa, daí entrou, fez 396 instalações, cara, em 2 anos. Caramba! Foi muito louco. Foi o primeiro produto corporativo de voz sobre IP da América Latina. Caramba! Né? Tanto é que eu fui convidado, naquele ano de 2005, a ir palestrar no MIT. Dei 2 palestras no MIT falando sobre cases de implantação de voz sobre IP e de voz sobre IP com tecnologias open source, que era o Asterisk, aqui na América Latina. Né? Para um evento que era o maior evento do setor na época, que era o VON, que é o Voice over Net, 2005, lá em Boston. 8.000 pessoas, cara, escutando um brasileiro falando de open source e telefonia IP. Cara, foi lindo, foi muito bacana, por conta desse case com a GVT. E aí, cara, a empresa se transformou numa empresa de verdade, a gente pegou e investiu muito dinheiro em inovação, foi sempre o nosso DNA, né? A gente sempre tirou o dinheiro os recursos para inovar, para estar na tendência. E aí veio o mercado de contact center, a gente começou a colocar as aplicações de contact center, era muito forte, discador. Já começou a nascer concorrentes ali, né? Já começou a abrir, começou a ficar mais difícil. E aí começaram a ver as outras empresas e tal, né? E aí começou a gerar esse mercado, assim. Então eu me considero, né, um precursor na área de voz sobre IP aqui no Brasil. Considero a Uion uma das primeiras, se não a primeira empresa a ter produtos na área de voz sobre IP com open source no Brasil. Tá? A gente conhece bastante disso, assim, né? Aí veio o Omnichannel, que é um segundo momento. As pessoas não queriam mais só falar por telefone, né? O WhatsApp. Aí o WhatsApp precisava ter, né, um sistema que centralize essas informações, certo? E aí, de novo, teve que inventar moda. Vamos inventar moda, vamos lá, refaz o stack. Eu sempre fui o CTO, né? Sou cofundador da empresa e sempre com o chapéu de CTO, tecnologia. Certo. Então eu sentava com a equipe, vamos refazer o stack, traz essa tecnologia, tem essa tendência, vamos fazer assim. Cara, sempre amei, sempre... Eu amo o que a gente faz aqui dentro, porque é sempre a tecnologia sempre tem algo novo que você tem que descobrir, dominar. E essa é a beleza de trabalhar com tecnologia, né, cara? Não é um mar calmo, é sempre nas ondas, né? E aí, cara, fomos caminhando. Com o mar
concorrência enorme, a gente falou, cara, precisamos se diferenciar, precisamos crescer, e a gente começou a olhar para o negócio e não tanto para a tecnologia. Sim. Foi quando eu assumi, cara, em 2022 como CEO. Né? Então, em 2022 eu assumo como CEO, e a minha primeira, junto, né, nesse mesmo momento, a gente entende que precisaríamos ser mais do que uma plataforma de comunicação. E aí vem a inteligência artificial, o lançamento do GPT, a gente já conectou isso, Certo. e criamos a Organia, né, o lançamento, né, o MVP da Organia, que seria esse produto que a gente deixa para um próximo episódio aí, que analisa as nossas conversas e traz insights e tal, que é muito bacana. E em 23, cara, a minha missão era, precisamos aumentar o faturamento em 45%, 50%. Foi aí que surge a nossa oportunidade, cara, de fazer a aquisição de um concorrente nosso, você conhece muito bem, que é a DG Solutions, do qual você era CEO. Hoje somos sócios, né, cara, que foi super importante para nossa trajetória. Até pode comentar um pouquinho como foi esse processo, mas a DG trouxe para nós algo que faltava dentro da empresa, né, que é um viés comercial, um olhar menos técnico para o negócio, um olhar mais comercial, né, uma carteira de clientes muito interessante também, muito promissora. E a gente conecta com alguns gaps que a DG, então foi um match. Foi demais. Eu lembro... Além do nome ser DG, né, Denis Galvão. Homenagem pra ele. Mas é engraçado, cara, porque você falou de coincidência, né? Então acho que é importante pontuar isso. Paralela a toda essa história, em 2012, antes disso, eu trabalhei numa operadora VoIP, né? E o Gerson também. O Gerson era o meu sócio e hoje nosso sócio e diretor de operações, que é nosso CEO, né? E aí nós trabalhamos numa operadora VoIP e o Gerson fez um curso de Asterisk com você. Você nem lembrava disso. Pois é, cara. Ele falou e falei, pô. E aí ele fez visita em cliente com você e tudo. E aí, cara, a gente sempre olhando aquele concorrente, sabe? A DG de um lado, lá brigando as suas batalhas, né? Isso fica para um outro capítulo também, vai ser legal contar essa história. Mas, paralelo a isso, a gente olhando a Wion, concorrente e tal. E quando a gente senta para conversar, né? Você me liga um dia, lá eu brinco que eu te mandei o LinkedIn, você demorou para me responder, e de repente você me ligou, né? E aí você me liga e a gente marca uma conversa. Eu lembro sentado aqui na sala do lado, aqui, contando um pouco as nossas histórias, a gente deu match, né? No sentido que uma empresa formada por 3 engenheiros, né? Voltada para o produto, desenvolvimento e tal. E era justamente a nossa dor na época da DG. Eu sou formado em gestão comercial, sempre fui da área comercial. Gerson mais focado em CX, em operação, enfim. Eu vendia, o Gerson implantava e segurava, né? A gente ficava nessa missão aí. Mas o pilar de desenvolvimento sempre fez falta, né? Quando a gente senta e vê e conta as histórias e fala assim, cara, acho que vai dar... Juntar essas forças vai fazer sentido, né? E foi ali que entra a DG nessa história. Vai fazer 2 anos, né? Então, a história é muito essa. Em abril fez 2 anos. Isso. Esse mesmo. E coincidência é exatamente isso, né? Se conectou ali, né? No passado, aquela admiração por aquele concorrente, quando a gente senta e fala, cara, vamos muito longe com relação a isso. E acho que esse é o tema agora, né? Para já encerrar, indo para a parte final, qual o futuro, né? Como que é o futuro? Como que você enxerga o futuro da Wion? Então, hoje a Wion, ela tem aí clientes no Brasil inteiro, grandes cases de sucesso em vários segmentos, a gente já contou um pouco aqui, né? O que você enxerga no futuro aí? O que você vê nos próximos anos aí da Wion? Cara, o futuro, não tem como a gente falar de futuro, isso, né, sem falar de inteligência artificial. Mas vamos entender que inteligência artificial talvez seja o alicerce do futuro. Perfeito. Agora, como nós queremos estar, né? Aonde nós queremos estar? Nesses 21 anos, cara, de experiência nesse mercado de atendimento, relacionamento, a gente percebeu, cara, que no final do dia, o que essas plataformas, o que o cliente quer quando nos contrata, é o cliente dele satisfeito. Feliz. Pronto, feliz, conectado, fiel. E a gente percebeu que nós temos ouro na mão em relação a isso. Que é o quê? Nós estamos nas conversas dos nossos clientes, nós estamos sabendo o que eles estão conversando. E aí, quando a gente coloca a inteligência artificial em cima disso, cara, trazendo insights, mostrando aonde estão os sucessos, os insucessos dessa relação, cara, isso é mágico. É mágico, cara, e a gente tem percebido isso, né, nos nossos cases diários aí, né? Então, o futuro da Wion, cara, é ir para o mercado de experiência. Então, é o que eu costumo dizer, assim, nós somos a empresa que está lançando no mercado
um conceito que é o Experience Relationship Management, que é a plataforma de gestão de experiência dos clientes. Cara, eu quero entregar para o meu cliente que ele possa entregar uma boa experiência para o cliente dele. E a gente está construindo um arcabouço, né, de features e soluções que vão ajudar isso a acontecer no final do dia. Então, onde a gente vai estar? A gente vai sair do mercado de CRM, a gente vai sair do mercado de atendimento omnichannel e a gente vai entregar experiência, cara. Experiência significa cliente feliz, cliente encantado, cliente fiel. Cliente fiel compra e vende para você. Custo de aquisição baixo, retenção, né, segurança, solidez da empresa. Então, tudo que a gente está construindo está muito em volta do que é o Experience Relationship Manager, que é enfiar justamente a IA dentro desses processos, cara, ela olhar muito firme, porque a IA é isso, né, cara? A gente fala de IA, mas no final do dia é eficiência. É ser melhor naquilo que você já faz. Com certeza. Então, é na experiência do cliente, cara, que a gente vai atuar. Já se demonstrou muito eficiente essa tese do que a gente já tem feito. Então é concluir isso, cara, e ser a maior empresa com esse enfoque no mundo. Lançar essa tendência e ser a maior. Isso aí. Pioneirismo novamente, né? Pioneirismo. Então, pioneirismo lá no Voz sobre IP, no Asterisc, no Omnichannel. No Omnichannel, na IA. A primeira empresa a fazer Omnichannel no Brasil foi a Uion, cara. Em 2015 nós já tínhamos o WhatsApp do nosso produto, comprovadamente. Projeto com a Heineken e com a RAP. Legal. Então esse é o nosso DNA. E na IA também, né, cara? Enquanto ano passado, ano retrasado, só se falava de IA, mas não tinha case prático. Estavas no ROI já, entregando o retorno de investimento para os clientes que já estavam nesse beta com a gente. Isso, legal. E esse é realmente, você falou da experiência do cliente, né? Para finalizar, contando uma história. Vim de uma visita hoje de um cliente, né? E o cliente, ele estava lá nas últimas posições no ranking do banco que ele presta serviço. Ele alcançou, está em terceiro lugar e ele creditou 100% a solução da Uion junto com a solução da Organi ali. Por quê? Porque ao invés de esperar o mês inteiro para ter uma análise, que isso quem fazia análise diária era o banco, agora ele faz análise diariamente. Então ele corrige os erros e evita que o banco, que é quem ele presta serviço, venha dar qualquer notificação para ele e tal. Então, olha que legal, cara. Olha a experiência, eficiência. Exatamente. Eficiência, cara, torna empresas melhores, vão subir no ranking, vão ser as melhores. Nós já estamos navegando nisso há algum tempo e essa é a tendência e a gente está enfiado nesse negócio e eu acho que o futuro é esse mesmo. Denis, tem muito conteúdo, não vai dar para ser um episódio só. A gente pode falar de Customer-Led Growth, a gente pode falar de... Né, tem história de empreendedorismo também, no paralelo a isso tem a história do bar, né, que é uma história legal. Deixamos uma próxima, fazer um WeCast com cerveja e a gente conta a história. Boa, boa. E hoje queria agradecer aí, compartilhe, curta, comente, né, você que já é cliente, né, venha cada vez mais contar a sua experiência, você que não é cliente, fica à disposição aí para um contato, certo? Esse foi o episódio 4 do Ioncast. Obrigado, Denis. Valeu, obrigado, galera. Obrigado, valeu.